Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro do ano do Senhor de 2024. E o texto proposto para a liturgia de hoje é do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer, como uma pomba, do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. O trecho do Evangelho de hoje é a continuidade do testemunho de João Batista sobre Jesus, quando João vê Jesus se aproximar dele. Há duas afirmações fundamentais sobre Jesus. A primeira é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a segunda afirmação importante, fundamental sobre Jesus é que ele é o Filho de Deus. Observe que o evangelista utiliza o singular para falar do pecado. Por que razão? Pois para ele há um único pecado, a incredulidade, que consiste em não crer em Jesus e na sua missão. No mesmo Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículos 8 a 9, se afirma que o pecado do mundo consiste em não crer em Jesus. Cito o texto: E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Portanto, a utilização do singular diz respeito à concepção joanina de que o pecado é a incredulidade, não crer em Jesus e na sua missão. A expressão Cordeiro de Deus é ressonância do cântico do servo do Senhor de Isaías 53, versículo 7, onde se pode ler: Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus é o Filho de Deus. Se o Espírito desce sobre Jesus e permanece nele, se pode concluir que ele é o Filho de Deus. Esse testemunho de João é fruto de sua experiência de fé. Não se trata de um fenômeno visível, mas de uma experiência de fé. Ele viu com os olhos de uma pessoa de fé que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, ele pode testemunhar essa identidade de Jesus. Toda vez que no quarto evangelho a palavra é cedida a João Batista, ele a utiliza
para dar testemunho de Jesus. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus, ou então, se quiserem, uma outra tradução possível, o eleito de Deus. No quarto evangelho, João Batista tem relevância em razão da sua relação com Jesus, do seu testemunho sobre Jesus. Há 4 afirmações cristológicas importantes: a preexistência do Verbo, Jesus é o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício resgatou o ser humano para Deus. Ele é ainda aquele em quem o Espírito desce e permanece. E, finalmente, ele é o Filho, ou, como eu disse, se quiserem, o eleito de Deus. A visão de João, mencionada no versículo 34, não é estética, nem exige o exercício óptico. Retomo o versículo 34, que diz o seguinte: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Eu vi o Espírito Santo descer e permanecer nele. Ele é o Filho de Deus. Essa visão de João, mencionada nesse versículo 34, como eu disse e repito, ela não é estética, nem exige o exercício óptico. É um movimento próprio da experiência da fé, através do qual a revelação de Deus é acolhida e compreendida em nossa carne. Vale a pena, para bem compreender o texto e a minha breve explicação do texto, que tem mais um cunho pastoral do que exegético neste caso, porque o lugar do estudo é outro que não esse que nós estamos fazendo aqui, e oxalá nós tenhamos oportunidade de fazê-lo. Mas é importante para poder compreender o que é comunicado pelo texto do Evangelho e na explicação breve que eu fiz, que você leia e releia o texto. Por favor, se vocês aceitarem a minha recomendação, eu quisera lhes sugerir que não sejam consumidores pura e simplesmente de conteúdos, mas pessoas engajadas no movimento próprio do saber. Saber, compreender, exige tempo e exercício da inteligência. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.